Para resolver uma equação que tem duas incógnitas, a gente atribui valores para uma das incógnitas e tem que descobrir o valor da outra. Então, uma delas a gente pode escolher o valor que a gente quiser, a gente pode dar para ela o valor que a gente quiser, mas a partir do momento que a gente dá um valor para uma das variáveis, a outra acaba ficando condicionada a esse valor também. Então, a gente tem que descobrir o valor da outra para tornar a equação verdadeira. Então, eu não posso dar os valores que eu quiser aqui para x e para y. Se eu quero dar valores para as duas, eu quero que x seja 1 e que y seja 1 também. 1 mais 1 vai dar 2. 2 é igual a 3? Não é. Então, se eu atribuir 1 e 1 para as duas incógnitas, eu não torno essa equação verdadeira. Então, a gente atribui valores para uma delas só, descobre o valor da outra, para que essa equação seja verdadeira. Então, a partir do momento que eu digo que x é 1, o y ele tem que ser um valor que torne essa equação verdadeira. Tem que ser um valor que, somado com o 1 que a gente atribui para o x, seja igual a 3. Então, se eu tenho x igual a 1, a gente vai acabar descobrindo que o y, ele obrigatoriamente tem que ser 2. Porque isso tem que tornar essa equação verdadeira. X mais y tem que ser igual a 3, certo? Então, a gente atribui valores para uma das variáveis e acaba descobrindo qual é o valor da outra, para que a equação torne-se verdadeira, para que a igualdade seja verdadeira. Então, aqui a gente vai substituir, a gente deu uma série de valores para o x aqui já, né? Então, para encontrar o valor do y, a gente vai substituir, no lugar do x, os valores que foram atribuídos para ele. Então, no primeiro caso, a gente tem menos 3, mais y igual a 3. É a mesma equação, só no lugar do x, a gente está colocando menos 3. Menos 3 mais y igual a 3. Então, agora, isso virou uma equação com uma incógnita só, como aquelas que a gente já estava resolvendo antes. Como é que resolve essa equação? Isola o y para descobrir o valor dele. Como é que isola o y? Passa tudo que não for y para o outro lado. Quando passa para o outro lado, passa com a operação inversa. Então, y é igual ao 3 que já está lá do outro lado, mais 3. Por quê? Aqui ele estava menos 3, ele estava subtraindo. Ele passa para o outro lado com a operação inversa da subtração, que é a adição. Então, menos 3 se torna um mais 3 quando vai para o outro lado da equação. Y igual a 3 mais 3, então y vai ser igual a 6. O que é que foi descoberto aqui, então? Quando x é menos 3, quando a gente atribui esse valor menos 3 para o x, y obrigatoriamente tem o valor 6. Certo? Ele não pode ter nenhum outro valor. Ele não pode ser 4, ele não pode ser 5. Ele, para tornar essa equação aqui verdadeira, ele obrigatoriamente tem que ser 6. Então, menos 3 mais 6 dá 3. É igual a 3. É igual a 3. Então, esse valor torna essa equação verdadeira. Certo? Então, por isso a gente não pode dar qualquer valor. Eu posso dar qualquer valor para uma das variáveis só, mas a outra, obrigatoriamente, a gente tem que descobrir o valor dela. Quando x for menos 2, quanto que vai valer o y? Menos 2 mais y é igual a 3, a gente vai ter aqui 3 mais 2. Então, esse menos 2 que está subtraindo, passa para o outro lado, adicionando. 3 mais 2 é igual a 5. Então, quando x for menos 2, o y vai ser igual a 5. Quando x for menos 1, ele passa para o outro lado somando também, então, menos 1 que está subtraindo, passa como mais 1, adicionando. Menos 3 mais 1 é igual a 4. Então, quando x for menos 1, o y obrigatoriamente vai ser 4. E quando x for 0? Então, se eu botar 0 no lugar do x, o que acontece com o y? Ele acaba sendo o próprio valor resultante da equação. Então, quando x for 0, o y é igual a 3. Quando x é 1, um positivo, então, aqui não aparece, mas é como se fosse um mais 1, né? Mais 1 mais y é igual a 3. Quando passar para o outro lado, esse mais 1 passa com a operação inversa, então vai ser menos 1. 3 menos 1 é 2. Então, quando x for 1, y será 2. Quando x for 2,
positivo, também, como se fosse um mais 2. Quando ele passa para o outro lado, ele vai passar subtraindo. Então, 3 menos 2 é igual a 1. Então, quando x for 2, y obrigatoriamente vai ser 1. Se vocês forem colocando cada um desses valores aqui na equação, vocês vão perceber que todas as somas entre eles vão dar como resultado 3, tornando essa equação verdadeira. Se não der um resultado 3, se não tornar essa equação verdadeira, tem alguma coisa errada no cálculo. Então, refaçam o cálculo, porque os resultados, os valores que foram encontrados para x e para y, aliás, os valores que são atribuídos para x e o valor que for encontrado para y, a soma deles tem que tornar essa equação verdadeira. Ok? Então, sempre tirem essa prova real aí. Se não der certo, revejam o que vocês fizeram de errado no cálculo. Às vezes pode ser um errinho só de sinal aqui, que vai tornar tudo errado. Então, prestar bastante atenção nos sinais é importante. Quando x for 3, a gente vai ter y igual a 3 menos 3, vai ser 0. Então, quando x é 3, y é 0. Aqui, então, a gente tem a resolução. Quando a gente atribui qualquer um desses valores aqui para o x, a gente tem um par ordenado com os valores correspondentes de y, certo? Então, atribuir valores para uma das variáveis, descobrir o valor da outra, montar o parzinho ordenado. Sempre verifiquem se o par ordenado de vocês, se os valores que forem encontrados para x e para y, tornam a equação verdadeira. Se não tornarem, voltem lá no cálculo que foi feito, observem todos os sinais com bastante atenção, para ver se passaram com o sinal contrário, né? Porque esse cálculo ele tem que tornar a equação verdadeira, ok?